Como reduzir a retenção de líquidos, o famoso inchaço. Nesse vídeo eu vou te falar as principais causas de retenção do inchaço, eu vou te falar os principais exercícios físicos que ajudam a eliminar esse inchaço, a eliminar essa retenção. Vou te falar quais são as principais mudanças no estilo de vida que você deve adotar para eliminar essa retenção e vou te falar quais são os principais sinais aos quais você deve ficar atento, que significam que você está tendo retenção a mais do que o normal. Então, se você gostou desse tema, quer saber tudo sobre a retenção, sobre o inchaço, já senta o dedo no like, deixa um like nesse vídeo e também se inscreve no canal para não perder mais vídeos e dicas como esse. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento e terapias de reposição hormonal. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a retenção de líquidos, a gente vai falar sobre o famoso inchaço que incomoda tanta gente. A primeira pergunta que eu vou responder nesse vídeo é o seguinte: quais são os principais fatores, as principais causas de retenção, as principais causas que te deixam inchado, que te deixam inchada? Vamos lá, pessoal. Uma causa muito comum é o excesso de sódio na alimentação. Alimentos industrializados, alimentos muito ricos em sódio, tanto é que hoje a gente sabe que as embalagens dos alimentos industrializados, ela tem aquele aviso lá, esse alimento é muito rico em sódio, esse alimento é elevado em sódio. Os fabricantes, eles hoje são obrigados a colocarem esse tipo de informação nas embalagens dos alimentos e a gente sabe que o sódio, ele é muito relacionado com a retenção. Obviamente, o sódio em excesso, tá, pessoal? O sódio, ele é importante para a nossa saúde, a gente precisa consumir sódio, mas existe ali um limite, né? Então, se a gente ultrapassar esse limite, se a gente começar a consumir o sódio em excesso, isso pode causar retenção. Por quê? Porque o sódio, ele puxa água. Quando a gente absorve o sódio, a gente absorve água junto. Então, a gente acaba retendo líquidos. Esse líquido que a gente retém é muito misturado de água com sódio e outros sais também, beleza? Então, se a gente tem muito sódio, se a gente consome muito sódio, a gente vai puxar esse sódio e ele vem junto com a água. Por isso que a gente tem essa retenção. Um outro fator muito importante que causa retenção é a falta de exercícios físicos, o sedentarismo. Quando a gente fica muito parado, quando a gente não movimenta muito o nosso corpo, isso favorece e muito o acúmulo dessa retenção. Porque, na verdade, quando a gente se movimenta, a gente ajuda a circulação de todos os líquidos que existem no nosso corpo e a gente ajuda na metabolização e na eliminação desses líquidos. Então, se a gente fica muito paradão ali, deitado no sofá o dia inteiro, a gente acaba tendo maior tendência a acumular líquidos porque a gente piora muito a circulação. Pelo contrário, quando você se movimenta, quando você se exercita, você melhora muito a circulação e esses líquidos, eles não ficam parados, retidos. Então você consegue eliminar os líquidos. Um outro ponto muito importante também, pessoal, uma outra causa muito comum de retenção é a desidratação. Isso mesmo. Se a gente está pouco hidratado, o que o nosso corpo entende? Ele entende que a gente precisa reter líquidos, porque a gente não está ingerindo líquido o suficiente. Então, se a gente não se hidrata com aquela quantidade de água, de líquidos que a gente deveria beber, que é mais ou menos ali de 30 a 50 ml de água por quilo de peso corporal, então uma pessoa aí de 70 quilos, ela deveria beber pelo menos de 2 até 3,5 litros de água por dia, tá, pessoal? Anota essa dica aí. Então, mas se a gente não se hidrata o suficiente, o que o nosso corpo entende? Pô, tá faltando líquido aqui no corpo dessa pessoa, no nosso organismo aqui tá faltando líquido. O que eu vou fazer? Eu vou reter líquido, porque eu não sei quando é que vai entrar líquido novamente. Então, quanto mais hidratado a gente tá, quanto mais água, quanto mais líquidos a gente bebe, mais o nosso corpo entende que ele pode liberar esses líquidos, porque chega hidratação da maneira correta, da maneira suficiente. Então, uma dica para você evitar a retenção é não se desidratar.
desidratar. Fique bem hidratado ao longo do dia, porque isso vai evitar demais o seu processo de retenção. Beleza? Existe uma outra causa importante da gente abordar também, pessoal, que são desequilíbrios hormonais. Quando alguns hormônios estão desequilibrados, principalmente estrogênio, progesterona, hormônios corticoides, hormônios da tireoide, a própria testosterona também. Quando esses hormônios estão desequilibrados, quando existe alguma disfunção hormonal, a gente pode também ter como consequência a retenção. Beleza? Então, pessoal, essas foram as principais causas de retenção e vamos continuar no vídeo porque agora a gente vai falar o seguinte: quais são as mudanças de estilo de vida que você pode adotar que te ajudam a eliminar a retenção. Vamos lá, pessoal, quais são essas mudanças de estilo de vida que a gente pode começar a adotar que ajudam demais a eliminar a retenção e evitam que essa retenção ocorra? Como eu abordei algumas causas de retenção, vamos falar então sobre o que a gente pode mudar para evitar que essa retenção aconteça. Primeiro ponto, vocês lembram que eu falei do sódio, né? O excesso de sódio ele pode causar retenção. O que a gente tem que fazer? Evitar esse excesso de sódio. Então, uma dica simples para você fazer: sempre que você for comprar algum alimento, principalmente alimentos industrializados, presta atenção no rótulo, presta atenção na embalagem. Se tiver aquele aviso de que este alimento é rico em sódio, esse alimento tem excesso de sódio, evita esse tipo de alimento. É claro que você não precisa eliminar, abolir esse tipo de alimento da sua vida, mas evita. Saiba que isso te ajuda demais a aumentar essa retenção. Então, evita esse tipo de alimento, evita escolher esse tipo de alimento, porque vai evitar que cause retenção. Um outro ponto: começar a beber mais água, pessoal. Hoje eu vejo muita gente, muito paciente meu, que não bebe água o suficiente. Então, pelo menos, no mínimo, 30 ml por quilo de peso corporal, tá? Então, se você é uma pessoa de 70 quilos, pelo menos 2,1 litros de água. Se você é uma pessoa de 100 quilos, pelo menos 3 litros de água, de 30 a 50 ml de água por quilo de peso corporal. Um outro ponto também, pessoal, importante da gente abordar: evitar roupa muito apertada. Quando a gente usa roupa muito apertada, isso também facilita a retenção, isso aumenta a chance de retenção. E aí, pessoal, um outro ponto que ajuda demais também a evitar a retenção e a eliminar a retenção é incluir prática de exercícios físicos. Então, eu já vou mesclar aí duas perguntas que eu vou responder: mudanças de estilo de vida, essas que eu acabei de falar, e começar a praticar exercícios físicos. Quais são os melhores tipos de exercício físico para evitar retenção, para eliminar a retenção? Os exercícios físicos aeróbicos, tá? Então, caminhadas, bicicleta, esteira, corrida são os melhores exercícios para eliminar a retenção, porque são exercícios que vão causar mais suor e são exercícios que melhoram a circulação sanguínea, a circulação dos líquidos corporais como um todo. Tá? Então, para retenção especificamente, os exercícios físicos aeróbicos são a melhor escolha. Não quer dizer que você não deve fazer a musculação, que você não deve fazer exercícios para estímulo de ganho de massa muscular. Obviamente, esses exercícios são muito importantes. Eu já falei muito deles, por exemplo, no processo de emagrecimento. Tem vários vídeos aqui no canal, mas falando nesse vídeo aqui especificamente da retenção, os exercícios físicos aeróbicos são os melhores, tá? Outros pontos que ajudam demais também, pessoal: fazer alongamento, fazer drenagens. Tem pessoas que ficam muito retidas de fato, essas pessoas se beneficiam com as drenagens. Usar meia de compressão pode ser um fato também que algumas pessoas podem precisar, beleza? São aí algumas mudanças, alguns tipos de exercícios que você deve fazer caso você tenha se identificado com essa questão aí da retenção, tá? E agora, pessoal, eu vou falar para vocês aqui alguns sinais que você deve ficar atento, que você deve ficar atenta, porque se você apresenta esses sinais, significa que você tem aí um processo de retenção maior do que o normal, beleza? Então fica atento com esses sinais que eu vou te falar agora. Então vamos lá, pessoal, quais são os sinais de que você está retendo mais líquidos do que o normal?
Primeira coisa, variações grandes no seu peso, 1, 2, 3 quilos de um dia para o outro, de 2 dias para o outro, tá? Essas grandes variações, essas grandes oscilações no peso corporal, muitas vezes, a grande maioria das vezes, são variações decorrentes da retenção. Tá? Ninguém ganha 2, 3 quilos de músculo ou de gordura em um dia, 2 dias. Tá? E também ninguém perde 2, 3 quilos de músculo ou 2, 3 quilos de gordura em 1, 2 dias. Então, se você tem uma oscilação muito grande do seu peso corporal em poucos dias, saiba que muito provavelmente isso aí é uma retenção em excesso. Um outro sinal muito importante que a gente pode identificar aquela retenção que ela é visível. A gente pressiona a pele, fica aquele buraco na pele, principalmente na canela, próximo ao tornozelo. Quando a gente pressiona, fica aquele buraco. Isso aí é um sinal de retenção também, uma retenção jamais avançada, beleza? Um outro sinal, pessoal, quando a gente tira uma meia, tira uma roupa e fica marcado ali onde a meia estava terminando, onde a roupa estava terminando, fica marcado na pele aquela marca ali mesmo do tecido da vestimenta que você estava utilizando. Isso aí também é sinal de retenção em excesso. E um outro sinal também, pessoal, muito comum entre as pessoas que têm maior retenção do que as outras é a dificuldade para calçar um sapato, para vestir uma meia, porque a retenção ela começa muito nos membros inferiores, então ela vai começar no tornozelo, na canela. Então quando a gente vai calçar o sapato, não deve ser difícil de entrar, né? Desde que seja um sapato de acordo ali com o número do seu pé, obviamente, né? Mas as pessoas que elas têm maior retenção, elas tem mais dificuldade em calçar um sapato, em calçar uma meia, justamente por conta do aumento de volume em decorrência dessa retenção. São alguns sinais aí para você ficar atenta, para você ficar atento, que significam que você tem maior retenção do que o normal, beleza? Pessoal, nesse vídeo então eu abordei esse tema da retenção, que é um tema muito comum entre várias pessoas. Muitos pacientes meus têm esse problema de retenção, muita gente me manda mensagem no Instagram, no direct, falando dessa questão aí da retenção. Então fica atento, porque isso pode significar uma série de problemas para você, tá? Como eu falei no começo do vídeo, existem várias causas para retenção e a gente precisa investigar qual que é a causa da retenção de cada paciente para conseguir ajudar esse paciente da melhor forma, beleza? Você já pode começar a adotar essas mudanças de estilo de vida que eu falei nesse vídeo também. Pega essas dicas que eu te dei e você vai ver que a sua retenção vai começar a diminuir. Beleza? Se tiver ficado com mais alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, porque eu sempre respondo os comentários de vocês aqui no YouTube, e vou te pedir uma última gentileza. Senta o dedo no like, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e impulsiona esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.